Olá, hoje nós vamos falar da ferramenta Data Protector da Micro Focus. Vamos apresentar agora a versão 11.01 LTS e as suas mudanças, as novidades dessa versão. Vamos passar pela parte de segurança, a atualização das ferramentas e nas aplicações do produto. Falaremos de usabilidade com RBAC, a fase 1 agora, a pré-implementação, né? E também a implementação da GUI Web, tá? A infraestrutura também teve algumas modificações, a parte de deduplicação, a fase 2 da criptografia no armazenamento em nuvem, nós vamos falar de NDMP em 3 vias e as melhoras no desempenho geral. Também demonstraremos aqui as integrações da plataforma e a atualização dos agentes para SAP HANA, PostgRI e também a parte de Disaster Recovery. E também vamos falar um pouco sobre as novas certificações, as mudanças no suporte e a adição do LTS, Long Term Support. Tá? Com relação aos aprimoramentos de uso, nessa primeira fase, nós estamos implementando o RBAC, né? A ideia é aqui que você faça a sincronização dos usuários do seu AD e do seu LDAP com a ferramenta. Isso vai permitir com que você crie grupos, usuários, ou que você use os grupos e usuários do próprio AD que você já tem configurado. É importante ressaltar que essa primeira fase é uma fase de teste, a demonstração da funcionalidade. Ela não deve ser usada em produção. Se você quiser fazer uma instalação à parte de um outro Data Protector e fazer os testes da forma que você achar necessário, ok. Sempre é possível fazer o rollback, né, da implementação do RBAC, mas nós sugerimos que você não use essa atualização, essa nova opção em produção no momento. A segunda fase já está planejada e vai ser fornecida com um conjunto completo de funcionalidades e também a versão definitiva. Então, para um ambiente de produção, vocês aguardem aqui a segunda fase, né? A seguir, nós teremos algumas telas, né? Depois do RBAC sendo ativado, e aí permitindo o gerenciamento de grupos e usuários, agora pela interface web, né? Web GUI. Aqui já você já consegue ver a criação dos usuários, a importação desses usuários, a criação dos grupos através do LDAP/AD, né? Um novo passo, né? A listagem dos grupos que já existem, e é interessante porque você pode utilizar a busca para procurar os grupos desejados, se você tiver muito grupo, né, no seu ambiente. Importante também preencher nome e descrição quando você criar um grupo, e se você for criar esse grupo localmente ou criará também no seu LDAP, no seu AD, a seleção dos usuários que pertencerão ao grupo, você também pode usar a busca caso ache necessário, né? Adicionar a função e aí você também consegue ver as funções disponíveis e as que foram criadas, né? São detalhes aqui, a ideia é demonstrar para você mais ou menos a interface, como está funcionando a ferramenta. Nome e descrição aqui na criação, indicação dos recursos que vão ser utilizados e os privilégios, né? Então, você também pode adicionar um Cell Manager como responsável por essa execução, né? Uma passada rápida pela configuração, é importante dizer que se houver algum problema durante a configuração do seu RBAC, ele vai fazer o rollback, é até engraçado de se falar, mas ele fará o rollback e te entregará a ferramenta completamente funcional, caso você tenha tido algum problema na implementação, ok? Melhores práticas agora, né? Vamos falar de coisas importantes também. O arquivo CellInfo não é mais usado pelo RBAC quando você implementa a funcionalidade. O usuário N também não é permitido, então você precisa ter um usuário administrativo funcionando e já configurado antes de ativar o RBAC. Porque quando você ativa o RBAC, ele vai apagar esse usuário N. Tá? Isso é importante você se planejar antes de ativar o RBAC, né? E aí você também não verá mais a solução de usuários no MFC, tá? Ele vai ser movido para a interface web. É importante você lembrar disso, porque quando você acessar o MFC, você não vai ter mais a capacidade de selecionar os usuários, tá? E também não tomar um susto por conta disso. E vamos falar um pouquinho agora da plataforma e suas integrações, né? Então, a primeira integração nós vamos falar do agente para SAP HANA, né? Aqui o objetivo é continuar integrando a solução, os nossos clientes, as equipes
que atualmente usam o Data Protector têm grande confiança na ferramenta e nós melhoramos a integração anterior, né? A ideia aqui é dar suporte aos administradores usando o SAP Studio ou o I, né, o Cockpit. Então, tudo que acontecer na integração vai ser refletida no SAP Studio e no Cockpit. Tá? A nova integração é a primeira fase, né, de mudança, e a nova integração vai trazer o que para vocês exatamente? Então, o que nós teremos? Né? Nessa nossa versão, nós melhoramos o suporte do backup spec, né? Então, backup completo, incremental e delta. Também a seleção de banco de dados, log e catálogo. Determinamos alguns recursos específicos do aplicativo, então você vai ter mais recursos para serem selecionados e geridos, né? E melhoramos o agendamento e execução das tarefas de backup, tá? Então é importante lembrar que depois de feito o backup, depois de tudo isso executado, a restauração tem que ser feita através do SAP Studio ou do Cockpit, né? E o backup dos logs é feito de forma automática pelo Studio ou pelo Cockpit, né? A seguir umas telas da funcionalidade, né? Então, você seleciona a aplicação, depois você determina os recursos que você precisa proteger, né? Os logs, é importante lembrar disso, os logs devem ser adicionados a uma tarefa separada, você não deve fazer o backup dos recursos e dos logs na mesma tarefa, ok? Atenção com isso. Você pode alterar algumas opções que você achar necessárias após isso, né? E pronto, já está configurado o backup do seu SAP. Aqui a última tela, né, com backup executado. Além disso, né, você mudou um pouquinho o agendamento, nós acrescentamos algumas funcionalidades, então você pode fazer isso da mesma forma que você faz com as demais integrações, no mesmo fluxo de trabalho, tendo os mesmos resultados. A próxima tela vai demonstrar aqui as configurações de backhint, né, isso já é feito de forma automática pelo produto, e já também inclui o catálogo de backup, né? Lembrando que, né, as configurações para o backup de log, mais uma vez, devem ser feitas de forma manual, né? Nós não conseguimos automatizar isso, isso ainda está sob controle da equipe do HANA. E aqui a ilustração do reflexo da integração lá no seu Studio ou no seu Cockpit. Então, você vai conseguir ver o nível do backup, a funcionalidade, se foi backup de dados, se foi backup de log, se foi incremental, etc. Vai estar disponível aqui tanto no Studio quanto para o Cockpit. Tá? Uma atualização do agente de integração do PostgreSQL, agora implementando a versão 13, né, e também para as versões acima. Então, nós atualizamos o agente para estar em compliance, em conformidade com a versão 13, né? Uma alteração no fluxo de restauração, né? Algumas informações foram mescladas, né? E o comportamento do point in time foi alterado, né? Isso é importante vocês verificarem na hora de fazerem o restore de alguma porção do banco. E passando agora também por Enhanced Automated Disaster Recovery, ou seja, a nossa solução de Disaster Recovery, né? Embora muitos clientes e muitas equipes tenham o seu foco agora a caminho da nuvem, né? Ainda existe uma demanda por disaster recovery on-premises. Então, a ideia do EADR é ajudar os clientes a colocar o seu ambiente de volta, né? Na versão, houve uma atualização e adição de recursos com aprimoramento de segurança, né? E vamos falar um pouquinho deles. Os upgrades que foram feitos dizem respeito ao resize de partições, né, na volta para um outro ambiente, então você consegue aumentar a partição do ambiente de destino na Loom, permitindo com que você, por exemplo, altere o espaço de uma máquina virtual ou de um servidor físico, agora transformando ele numa máquina virtual. Você pode, por exemplo, ter um servidor com 500 GB dimensionado de disco, mas você pode estender isso para 1 tera, 1.5 tera, dependendo da sua necessidade, sem grandes problemas, sem ter que necessariamente mexer com o sistema operacional ou se preocupar em voltar ao backup numa máquina com mais espaço, né? Então, a Loom pode ser estendida, então isso vai funcionar para Red Hat 7 e 8, onde nós implementamos o suporte FI, o aumento das partições e
capacidade de agregar as de rede, NICs. Da mesma forma que nós temos agora para o SLAS 12 e 15, as mesmas funcionalidades, suporte ao UEFI, aumento de partições e a capacidade de agregar novas placas de rede. E para o Windows 2022, nós adicionamos o suporte a UEFI. Importante lembrar que são suportados para essa questão do particionamento da LUM ou do VDISC, volumes não LVM, ext4 e XFS, GPT ou MBR. No momento, não são suportadas partições de swap, ok? E vamos agora falar um pouquinho de deduplicação, né? Houve uma melhora na deduplicação e agora nós implementamos o NDMP de 3 vias e a criptografia. Nessa nova versão, nós adicionamos uma quantidade interessante de recursos corporativos, levando a uma abordagem universal e flexível da deduplicação. Eu vou falar disso no próximo slide. Tá? Nessa nova versão foi adicionado suporte para armazenamento em nuvem e ele vai aparecer na sua console como um NAS, um SAN ou qualquer outro tipo de armazenamento. Também nós acrescentamos o suporte a NDMP de 3 vias, né, como destino de backup. Fizemos várias melhorias em desempenho, né? Suporte a VMware GRE, isso é importante porque nós temos agora granularidade na desduplicação, a separação dos metadados e dados de payload, criptografamos o armazenamento, na verdade nós te damos a possibilidade de você trabalhar com armazenamento criptografado, e agora também a possibilidade de indicar uma porta dedicada para o tráfego das informações. Isso é muito importante quando você pensa na configuração do seu firewall, por exemplo, né? Então, vamos falar um pouquinho da arquitetura do Cloud Storage, né? A deduplicação agora, ela pode ser feita pastas diversas e múltiplos pontos de montagem. Também permite que vários tipos de disco e de RAIDs possam ser usados para melhorar a performance e os custos, né? O nosso Cloud Storage Object agora suporta, né, o AWS S3, o Azure Blob, Google Cloud e todos os outros ou todas as outras nuvens que falem o protocolo S3. Então, você vai ver na ilustração que eu consigo fazer a deduplicação para um dispositivo SATA, para um SSD ou para a nuvem, ok? Vamos falar um pouquinho agora do NDMP de 3 vias, né? Então, a ilustração já fala por si só. Você consegue fazer isso com um NAS, depois jogar numa storage local e depois montar ou jogar para nuvem, né? Você só vai precisar de um pouco de espaço em cache, né? Um pouco de espaço de cache, na verdade, para melhorar a sua performance, para que ele envie esses dados de forma mais eficiente para a nuvem. No próximo slide, nós temos um exemplo da funcionalidade do Cloud Storage. Então, na configuração do armazenamento, né, da Store, você seleciona lá Cloud Suporte, provisiona login e senha e o ambiente que você quer. Então, no caso aí, nós selecionamos o S3 da Amazon e segue com as configurações. Primeiramente, esses dados vão ser armazenados em um cache local, deduplicados e enviados para a nuvem. Agora, falando um pouquinho da parte de separação dos metadados, então, para agilizar os processos de backup, a deduplicação agora oferece a separação dos dados de payload dos metadados. Então, é interessante pensar nisso, mas o SSD de alta velocidade, para a questão dos metadados, é super recomendado por conta do I/O que ele vai gerar, né? Então, você, como indicado na figura, você tem possibilidade de separar um do outro. Aqui falando também da porta dedicada e da capacidade de criptografia, onde você seleciona isso. Como eu falei anteriormente, a porta dedicada vai auxiliar na configuração do seu firewall, ok? E aí a criptografia vai preservar o restore dos seus dados para que ninguém, obtendo acesso a esse backup, possa trazê-los sem a chave criptográfica, né? Aqui um pouco dos comandos que podem ser usados para quem usa a CLI, é muito interessante conhecer esses comandos, né? E também fizemos, finalmente, a implementação do NDMP de 3 vias para o Data Domain, né? Nós estávamos com isso em roadmap há algum tempo e a ideia era fechar essa lacuna com um grande parceiro da Micro Focus, que é a Dell EMC. O modelo de Three-Way NDMP visa
as atualizações para deduplicação, para a biblioteca de dados Data Protector, para os appliances de Data Domain, né, IVSA, e para os appliances Story 11 IVSA. Né? Aqui um exemplo, né, a instalação do NDMP de 3 vias, é simples e segue os workflows que vocês já conhecem. Basta você selecionar agora a Data Domain Boost NDMP e seguir com as configurações. Vamos falar um pouquinho das implementações das melhoras na segurança, né? Então, essas atualizações foram feitas em cima do Java, com várias correções de versão. Também a atualização do Keycloak, da 15.0 para 15.1, com melhoras no desempenho em geral. E a parte de reporting server database do PostgreSQL, né, ele foi atualizado para estar na mesma versão que o IDB do Data Protector. Okay? Outras melhoras, né? Na verdade, aqui nós vamos falar de certificações da plataforma. Então, em compliance sempre com as últimas versões do produto. E aí vocês podem ver o Oracle, o Trillium, agora LT9, passando aqui pela parte de HPE, de Red Hat, de Windows 2019, etc. Nós procuramos estar sempre em compliance com os maiores fabricantes para que você se sinta seguro no uso do produto cada vez mais. Né? O produto já é consolidado no mercado há mais de 15 anos e mostra cada vez mais desempenho e mais velocidade na restauração e no backup. Vamos falar um pouquinho agora dos lançamentos e atualizações no slide a seguir. Então, são os novos planos de lançamento e atualizações, a implementação do LTS. Os lançamentos acontecem 2 vezes por ano, entre março e setembro. Nesses lançamentos, nós temos novas funcionalidades, atualizações da plataforma e correções de problemas, né? Algumas vezes é necessário o upgrade ou a reinstalação do seu Data Protector, mas isso não faz com que você perca catálogos ou dados de nenhuma maneira, né? O período de suporte padrão das novas versões é de 1 ano. A implementação do Long Term Support, as releases passam a ter disponibilidade de 1 ano e meio e suporte até 3 anos, né? Isso já inclui lançamento de novas versões, correções e service packs. Um pouquinho do Data Protector for Cloud Workloads, é uma novidade, é uma nova implementação, é um novo produto, né? Então, é uma solução estável, sem agente de backup, ela é agentless, ela vai funcionar para ambientes virtuais e nuvem, né? E falando em nuvem, pessoal, nós estamos em parceria, nós atendemos, né, os principais sistemas quando você pensa em Citrix, Proxmox, OpenStack, Nutanix, Kubernetes, KVM, Microsoft 365, sem dúvida, Zen, OpenShift e SUSE Enterprise Storage. E o nosso armazenamento agora pode ser feito tanto no OpenStack Swift, no S3, no Ceph, no Azure, claro, no Google Cloud, né? Cloud, SUSE e outras plataformas que falem o protocolo S3. Né? No próximo slide, uma ideia da interface, da dashboard da interface, né? Ela é muito semelhante à GUI do Data Protector. A ideia é ter a mesma identidade visual e a mesma facilidade para ambas as ferramentas. Um pouco da arquitetura, de como funciona essa arquitetura escalável. Então você tem um conector, que é um gerenciador de dados, ele é similar ao Media Server, ao Media Agent, e você tem um servidor, que é um servidor de backup, que ele gerencia os fluxos de trabalho. O Data Protector pode receber os dados de backup dos nós e mover isso para os dispositivos de dado no seu provedor de backup, né? Isso quando você pensa em nuvem, né? E vamos falar um pouquinho, falando em nuvem, né? Vamos falar de Microsoft 365. Quais são as aplicações suportadas, né? Então, nós suportamos o Exchange Online, o SharePoint Online, o OneDrive for Business e o Teams, né? Quais são as funcionalidades que nós suportamos para isso? Restauração em nuvem ou local, sincronização automática dos usuários, migração entre contas de e-mail e arquivos, né? Buscas e localização aprimoradas e uma arquitetura escalonável. Dentro dessas aplicações suportadas, no Exchange Online, backup de e-mails, contatos, agenda e eventos, do SharePoint, todos os sites do SharePoint, OneDrive for Business, os arquivos, claro, e o Teams, os chats em grupo, Team Chats, chats individuais, biblioteca de documentos e sites do Teams. É importante destacar, pessoal, nós falamos em Team Chats e chats individuais,
Isso são diferenciais da ferramenta, porque a maior parte das ferramentas que fazem backup do 365 não fazem backup dos chats individuais, entre os colegas, os parceiros e tudo mais. Na nossa ferramenta, você não tem perda de informações, porque ela resguarda você de ter o backup dos chats individuais. Importante lembrar que com a introdução do Data Protector for Cloud Workloads, nós substituímos o recurso anterior, que era o Data Protector 365 Exchange Online, tá? Os clientes que já têm essa funcionalidade, eles vão receber, né, o Data Protector for Cloud Workloads, mas a funcionalidade anterior ela vai ser desativada, tá? E aqui nós vamos demonstrar um pouquinho da funcionalidade, um pouquinho da tela de configuração do 365, só para ilustrar, na verdade, né? E vamos passar a falar dos backups agora, né, para OpenShift e OpenStack. No OpenShift, nós fazemos a segurança das funcionalidades de backup de metadados e dados em volumes persistentes. Nós temos capacidade de pausar automaticamente a execução desse backup, aguardando para ter um backup consistente. E também entregamos a opção de excluir volumes persistentes e específicos. Para o OpenStack, nós também fazemos backup de metadados e dados de instâncias em volumes QCAL2, né? Backup completo e incremental, a opção para excluir arquivos específicos e restaurar arquivos individuais, aqui granularidade, e a estratégia de backup de anexos de disco usando o Cinder. Para os outros hypervisors, nós temos aqui backup de KVM, voltado a VMs baseadas em QCAL2 ou LVM, a exclusão de discos de VM, a restauração em nível de arquivo, backups montáveis, eu posso montar o backup, né, e restaurar arquivos dentro desse backup, suporte a FIMPOOL LVM, suporte a VMs com discos mistos e suporte a Ceph, ok? Já falando de Oracle VM, então backups completos, backups sendo exportados usando repositórios de armazenamento externos, né, você vai poder mandar para outro local, e a restauração em nível de arquivo granular com os backups montáveis, da mesma forma que nós fazemos aí com o KVM. No AWS EC2, backup de metadados e dados de instância em volumes EBS, backup completo e restauração em nível de arquivo granular, né? E a opção de excluir volumes específicos da VM, né? Passando aqui rapidamente pelo Nutanix, com backups completos e incrementais, CRT, a estratégia de backup de discos anexados, né, instantâneos das aplicações. Falando um pouquinho agora do Citrix, do Zen Server, backup e proteção em nível de VM, backup completo, API de backup incremental de CBT, opção de fazer o backup apenas dos discos da VM selecionados, então eu posso ter uma VM com diversos discos e fazer backup de discos específicos, né? Posso não selecionar, por exemplo, o sistema operacional, mas fazer backup dos dados dos outros discos, né? Restauração granular, nível de arquivo, agrupamento automático da VM com base em expressões regulares e tags, tecnologia de snapshots, né? E execução de comandos de pré e pós, né, snapshot. Aqui, ilustrando o funcionamento e a configuração, o exemplo de como vai funcionar, né, o conector do Data Protector for Cloud Workloads. Ele vai ser instalado como se fosse um Disk Engine e importado para o Data Protector. Essa integração vai facilitar a organização e vai permitir com que você faça o backup de forma mais simples, como está demonstrado agora na esquerda. No próximo slide, nós mostramos agora os 3 pilares, né, como ficou a família DP. Né? Então, para ambientes físicos, para ambientes virtuais e agora para o Cloud Workloads. Espero que tenha ficado claro, que não tenham tido, que eu não tenha deixado nenhuma dúvida, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem nos contactar e nós podemos sanar essa sua dúvida ou encaminhar para um engenheiro responder. Bom, pessoal, nós encerramos por aqui